Olá pessoal, Janaína Queradia, Doctor in Loco, episódio número 13, parte número 2. E olha só, nós estamos aqui com o Dr. Cláudio Fritzen, nosso psiquiatra que está nos recheando com os seus ensinamentos. Se você não acompanhou a parte número 1, vai lá que já está à disposição. Ali nós temos já uma aula de identificação dessa trajetória tão preciosa do Dr. Cláudio. Dr. Cláudio, vamos agora adentrar nos nossos assuntos. Muito interessante que o Dr. Cláudio, já na primeira parte, apresentou situações diferenciadas, mas me chamou a atenção. Questão de estresse, ansiedade, depressão, TDAH, mas na fase adulta, doutor, porque muito se fala hoje em dia de criança. O olhar está, em regra, focado para a criança. Isso. E na fase adulta? Como que nós podemos identificar o que representa cada uma dessas situações? Por último, nós teremos a próxima parte, os tratamentos. Mas agora, qual que é a diferença disso tudo? Bem, começando pelo estresse. Né? Estresse é um termo da fisiologia, onde o organismo ele recebe um estímulo externo, né, geralmente, e esse estímulo externo gera uma série de mudanças fisiológicas na pessoa para ela responder a esse estímulo. Quando o estresse ele começa a fazer coisas boas, por exemplo, você fica preocupado com alguma coisa e eu tenho que trabalhar, eu tenho que levantar, eu vou levantar, vou e faço trabalho e isso é bom para mim. Essa preocupação, esse incômodo que você teve, a gente chama de estresse. Então, ele fez você se movimentar, fazer alguma coisa. Né? Então, isso é muito importante. O problema é que quando o estresse da vida, problemas, dificuldades, muitas vezes falta de sono, tudo que incomoda seu corpo começa a ficar muito forte, muito constante, por muito tempo, a gente chama de estresse crônico, né? Isso começa a fazer com que o teu corpo comece a se defender a isso. Aí ele libera um hormônio que chama-se cortisol, acho que ele é bastante famoso já, que é um hormônio que ajuda a te dar energia, porque o estresse ele vai fazendo com que você vai perdendo energia. Você vai ficando mais irritado, sem paciência, muitas vezes te altera o teu sono, você começa a ficar dificuldade de dormir à noite. A irritabilidade, o que é irritabilidade? Ficar bravo por qualquer coisa, o cansaço, aquela sensação que você tem que estar carregando o mundo nas costas. E quando você vai num lugar, principalmente que está estressando, você consegue até saber o meu trabalho, né? Algumas vezes o lugar onde eu moro, o casamento, o relacionamento, coisas vão te estressando, ou o conjunto da obra, né? Você está com problemas no trabalho, em casa, em várias questões, e isso vai fazendo com que o teu corpo tenha que se defender disso, vai liberando o cortisol, vai também aumentando a atividade de um eixo, a gente HPA, né, que é um eixo que tem a ver, né, com todo o funcionamento do nosso organismo, vai liberando mais noradrenalina, também, que é adrenalina. Então, tudo isso vai liberando para o teu corpo se defender. Tá? Esse estresse vai jogando você para baixo, então ele vai se defendendo jogando para cima. Só que isso vai causando muita tensão muscular, vai causando muita irritabilidade, você sempre está achando que você está no limite. E esse estresse crônico, se continua assim, ele pode se tornar um pouco mais intenso e pode evoluir para ansiedade. Eu vou contar uma historinha, eu vou tentar criar um caminho, né? Aí quando ele vai criando o estresse, ele não precisa de genética, ele não precisa, qualquer pessoa pode ficar estressada devido a vários problemas, que vai ao longo do tempo estressando o seu corpo. E o seu corpo reage fisicamente, principalmente a questão endocrinológica e neurológica, e vai refletindo no nosso humor. É impressionante como assim, a casa da nossa alma, né? Quando o nosso corpo, nosso cérebro não está legal, ele influencia nossa mente, nosso eu. É isso, né? Quem está ouvindo agora, eu estou conversando com o nosso eu, né? Estou conversando com a pessoa, não com o corpo dela. Mas essa pessoa, essa alma mora dentro do corpo. E esse corpo ele precisa estar funcionando bem. Vocês têm interrelacionamento, tanto nossa alma, né, nossa mente, nosso corpo são interrelacionados. Se tua mente não está bem, estou com problemas emocionais, o meu corpo reage. Aí tem toda uma explicação neurológica, inclusive, existe isso. E quando o nosso corpo não está bem, ele também influencia a nossa mente, inclusive mudando nosso padrão de pensamento.
né? Então, se você pode pensar em pensamentos negativos por conta do nosso corpo não estar bem. Então, isso é importante, esses dois juntos. Quando o nosso corpo está ficando muito estressado, uma das causas, daí, se você tem também uma predisposição genética a ser ansioso, ansiedade, depressão e TDAH, é para quem pode, não para quem quer. Como assim, Cláudio? Porque eu preciso de uma predisposição genética para que eu tenha isso. Muitas pessoas têm passam por estresse, passam uma série de problemas na vida, a gente percebe que não ficam. Elas ficam tristes, depressões reativas, ansiedades reativas, mas elas não ficam realmente doentes, né? Elas não ficam com certas alterações grandes na neuroquímica cerebral, principalmente. E aí, quando você fica muito tempo estressado, né, e tem essa predisposição, você começa a ter uma série de alterações neuroquímicas, algumas vias neurológicas, né? E aí você começa a sentir uma preocupação excessiva. Medo que algo de ruim vai acontecer com você ou com as pessoas que você gosta. Então, o seu corpo, isso é ansiedade. Então, você pergunta, o que é ansiedade? Medo que algo de ruim vai acontecer com você ou com as pessoas que você gosta. Claro, mas isso não é normal? É. Se não tiver preocupação, imagina, eu estou lá, sou um cara de 18, 19 anos de idade, o que eu vou fazer na minha vida? Aí ele, né, tem uma consciência, nossa, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, essa preocupação eu tenho o quê? Porque se eu não fizer isso, eu não vou ter nada na minha vida. Essa preocupação é boa? Claro que é. Vou levantar de manhã, vou estudar, vou ser dedicado, vou estudar para a prova, né? Vou me dedicar a fazer tudo o que eu tenho que fazer. Essa preocupação é ótima, ela faz você crescer na vida. Nossa, eu tenho um comportamento tão chato, eu sou muito chato com as pessoas, sou ruim, as pessoas vão afastar de mim. Essa preocupação faz com que você melhore como pessoa e você evolua. Maravilhoso. Impulsiona. Então, a ansiedade não é um problema. Tá. O que é a ansiedade que a gente fica preocupado? Medo que algo de ruim, seria um medo exagerado que algo de ruim vai acontecer com você ou com as pessoas que você gosta. E aí, vem um problema desse tamanho, às vezes você responder desse tamanho, você responde desse. Né? Então, o problema pequeno, você começa a sofrer como se fosse um problema grande. É aquela história, é como se você vai receber um ataque, né, entre aspas, de uma barata e vai responder como se fosse uma cobra. Né? Então, a tua resposta é fisiológica, inclusive, a ansiedade é fisiológica. O corpo da pessoa muda. Cortisol, adrenalina, hiperatividade da amígdala. A amígdala, de verdade, no cérebro, né? Por isso que eu até mudei, como eu estava falando na primeira parte, na garganta é tonsila palatina, né? Tonsilite. A amígdala é cerebral. Né? E aí, quando a gente brinca amidalite, na realidade a gente vê para UTI, né? Porque está inchado uma parte do cérebro. Mas foi cunhada pela medicina no dia a dia, então tudo bem, né? Fica assim. Mas a ideia é que depois a pessoa fica muito ansiosa, muito preocupada, e isso gera uma série de tensões. Liberação grande de noradrenalina, esse cortisol continua alto no ansioso, quando você faz exame de sangue, está alto, ou está no limite superior, sempre, superior, né? E aí você consegue medir isso. Até você vai pegar a mão da pessoa, a mão está suada, porque está liberando, ela está é como se fosse o famoso modelo de defesa. Então, eu estava falando do estresse. O estresse tem a ver com estressar o corpo e ele se defender. A ansiedade tem mais a ver com a ideia de se defender. Então, por exemplo, quando você tem... Um dos conceitos que eu gosto de vida é o seguinte. Todo ser vivo, para ser vivo, ele precisa de duas grandes características. Primeira característica é se autodefender e defender sua espécie. Autodefesa e defesa da espécie. Todo ser vivo faz isso, pode procurar, todos fazem isso. Então, ele se defende e defende a espécie. Ele se autopreserva e preserva a espécie. Como ele se autopreserva? Então, ele vai à busca de comida, uma bactéria faz isso. Um vírus faz isso. Vai à busca de comida, né? E de defesa, se defende, ele quer viver e se reproduz. Todo ser vivo se reproduz. Se não se reproduz, não é ser vivo. Então, ele tem essa questão aqui. Quando você vai evoluindo na escala biológica, né, saindo das bactérias para animais superiores, quando os animais começam a ter neurônio, começam a ter respostas já, nós estamos falando de insetos, inclusive, né, pequenos, ele já tem um modelo de luta, de luta e fuga. Né? Então, todo ser vivo tem 3 respostas frente ao perigo.
Uhum. Você foge, ataca ou paralisa. Foge, ataca, paralisa. Né? Então, quando você... eu gosto de brincar do modelo da brincadeira da cobra, né? Vou contar isso aqui, que é uma coisa que eu faço nos pacientes. Espero que ajude. Olha aí, pessoal, Espero aproveita. que para explicar um pouco assim, né? Então, assim, a ideia, eu brinco assim, imagina que eu coloco uma cobra cascavel aqui na frente da gente. Uhum. Caiu uma cobra cascavel. Se você não olhar do ponto de vista da cobra, nós somos duas pessoas maiores que ela, muitas vezes, e ela está no meio em desvantagem. Sim. Então ela vai armar o bote e vai paralisar. Ela para, e fica esperando, e faz o guizinho. Se daí nós também, a gente está com um animal que pode nos matar, o que, que a gente faz? A primeira coisa. Correndo. Aí, olha, aqui, se você sair correndo, Nossa. você vai se movimentar, ela vai te atacar. Claro. Se você ficar com medo, vou bater na cobra, ela vai te atacar. Então, paralisar é defesa. Sim, perfeito. É defesa. Ela está paralisada, nós estamos paralisados. Pum, parou. Se a gente continuar travado de medo, ela vai fazer o quê? Ela vai se acalmar um pouquinho e vai fugir, por incrível que pareça. É Ela, mesmo? opa, não vai ficar aqui no meio, ela está em Na desvantagem. dúvida, sai correndo. Ela está em desvantagem. Ela vai, se a gente ficar quietinho aqui, ela vai cair fora. Ela não tem interesse na gente. Né? Eu espero me encontrar. Exatamente. E aí a gente fala assim, tá, e aí? O que acontece? Agora vamos descrever uma crise de pânico. Olha só, então vamos lá. Então a pessoa pega. Como é que está meu corpo para me defender dessa cobra? Minha respiração está calma ou ela está ofegante? Aí desmaiei já. Não. Pensa assim, ó, eu vou me defender, certo? Sim. Então vou entrar na briga. Uhum. Então minha musculatura está toda ativada, tensa. Meus olhos, estou olhando a cobra. Ela vai estar fechadinha ou vai estar mais aberta? Aberta. Eu vou estar com sono? Não. Ou vou estar meio acordado? Bem acordado. Noradrenalina, cortisol. E aí eu vou ficar forte assim. E eu preciso de musculatura. Eu preciso de energia aqui na musculatura. Eu posso ter que brigar. Então meu músculo precisa de energia. Então vai precisar de chegar, ele vai precisar de oxigênio e nutriente. Principalmente de glicose. Então eu preciso levar isso para lá. Como é que eu levo meu músculo? Através do sangue. O que eu tenho que fazer com o meu coração? Mais rápido. Uhum. Pô, mas eu preciso de oxigênio. Eu preciso do quê? Do meu pulmão? Eu preciso aumentar. Sim. Então, eu preciso de oxigênio, comida, para luta e fuga. Eu não sei o que vai acontecer. E tem que estar bem acordado. E equilibrar tudo isso. Exatamente. Está tudo disparado. O sistema nervoso autônomo, que não depende da nossa vontade, vai estar ligado. Autonômico. Né? E aí, na realidade, o tálamo está cuidando também. Então, uma hora a gente chega aqui na frente, no cérebro, no pré-frontal. Mas a ideia é que você ficou toda ligada para essa defesa, mesmo paralisada. E depois que saiu o perigo, vem o sistema nervoso parasimpático, vem desligando, aí você vai se acalmando, vai tirando, vai baixando. Né? Eu preciso de comida, por exemplo, nós temos glicogênio estocado no nosso fígado, então um tipo de glicose guardada. Aí o cortisol vai lá e aumenta a transformação de glicogênio, tá? Em glicogenólise, né? Para fazer glicose e aí para liberar para sanguíneo. Uhum. Perfeito. Comida e oxigênio à vontade. Passou o perigo? Aí tudo se normaliza. Vai amenizando. Vai amenizando. Daí a gente fala assim, o que é uma pessoa ansiosa? Então, é como se tivesse sempre isso muito ligado. Uhum. O tempo todo, sem motivo. E aí, uma pessoa ansiosa, como é que ela está no dia a dia dela? Não é medo que algo do ruim vai acontecer? Qual que é a preocupação dela, então? Preocupação. Nossa, o que vai acontecer? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Estou lá no futuro, né? Porque eu já estou planejando todas as minhas respostas. Eu tenho medo que algo ruim vai acontecer. Então, eu estou sempre planejando coisas no meu futuro que possam diminuir o perigo para mim. Eu já estou projetando. Entende? Então, meus pensamentos são... O que é um pensamento ansioso? É um pensamento de proteção, de controle. Eu estou já tentando prever possíveis perigos e eu já começo a me defender deles. Uhum. Né? E só que o que acontece? O nosso tálamo, né? O nosso sistema nervoso, ele não entende isso direito. Então, quando você fica aqui no pré-frontal pensando nisso, ele entende perigo, ele liga para o sistema.
Eles não sabem se você tem um perigo real imaginário. Só chegou essa Chegou a informação. informação para ele e ele vai ficar ali. Aí a pessoa, a gente fala, a pessoa ansiosa, fica preocupada o dia inteiro, pensando em um monte de problema. Aí lá chega à noite, vai tentar dormir, o que acontece? Não consegue. Porque ela está ativada. Porque o corpo dela está entendendo que ela está brigando com alguém. Na memória dela, na mente dela. Então, como é que ele vai deixar você dormir se tem um perigo iminente? Aí você não dorme. Fantástico. Aí você não consegue iniciar o sono. Daí quando você vai se acalmando, dizer assim, e aí os teus pensamentos vão melhorando, você dorme. Então, geralmente, o ansioso tem insônia inicial. O ansioso tem dor nas costas. Lembra da briga? Sim, sempre. Travamento. Dói. Toda hora está assim, congelada. Né? Pilereção, defesa. Né? Então, você sempre não está legal. Teu coração está um pouquinho disparado. Daí qualquer probleminha, você está assim, você vive tensa e meio... Nossa, essa pessoa ela é negativa, né? Essa pessoa no pior, né? Não, ela está se defendendo. E daí começa a entrar na área psicológica. Então, são pessoas, muitas vezes a pessoa passa a ser um pouco mais controladora, porque ela quer controlar todas as situações. Eu tenho que saber tudo o que pode acontecer para evitar o perigo, daí você começa a ser mais precavida, né? Então, você começa a perceber, aí por isso que muitas vezes você dá o diagnóstico como? Pela forma da vida da pessoa. Ela não precisa falar exatamente, eu sou ansiosa. Se ela falar que você for ansiosa, você errou. Não que errou, mas um mau médico. Né? A pessoa, inclusive, não sabe o que é ansiedade de verdade. Então, muitas vezes, você tem que perguntar, fazer as perguntas, fazer ela falar o que ela sente. A partir do que ela sente, você que interpreta o que ela tem. Senão, você acaba errando tudo. Né? Porque ninguém tem obrigação de saber o que é ansiedade. Porque, como o doutor colocou até na parte número 1, nós não temos uma fórmula mágica para cada pessoa. Nós temos a investigação a ser providenciada. E se você ficar muito ansiosa por muito tempo, ficou estressada, ficou ansiosa e tem genética, isso é um dos grandes fatores, teoria biológica da ansiedade e depressão, da depressão. Aí o humor muda de novo. Então o ansioso ele não é deprimido, né? Então, mas Cláudio, o ansioso ele fica triste, fica. Principalmente quando as coisas não dão certo. Muitas vezes acontece, ele fica tão ansioso, estressado. Ficou estressado por meio de problemas. Ficou muito ansioso também, começou já a criar um transtorno de ansiedade generalizada. Está passando por uma série de problemas. E aí, algumas vezes, ele fica triste por alguns problemas que aconteceu, ele fica triste com muita facilidade. Mas até então, a tristeza não passou de 2 semanas. Ainda não tem características de depressão. Passou de 2 semanas, tecnicamente, falando dos protocolos, né? Passou 1 mês, 2 meses, você começa a ficar cansado, já está, cansado. É importante falar assim, estresse, ansiedade e depressão são coisas separadas, podem vir totalmente separadas uma da outra. Sim. Mas eu estou tentando criar só um raciocínio, né? Você pode ter as coisas separadas. Você pode estar deprimido, se está ansioso, sem estar estressado. Né? Mas pode estar interligado uma ou outra também. Mas aí a ideia, a depressão já é diferente. A depressão, ela começa a você ficar cansado, a terologia. Cansado, anedonia. Esse é um termo muito bacana da gente entender. Anedonia é quando você tem uma diminuição do interesse ou prazer pelas coisas. Tá? Diminuição do interesse ou prazer pelas coisas. Como assim, Cláudio? Olha, imagina você gostava antes de jogar beach tênis, né? Não gosto mais. Nossa, eu gostava tanto de ir na casa da minha mãe. Não gosto mais. Nossa, cara, eu gostava de jogar bola. Vou porque eu tenho obrigação. Eu gostava de sair, passear. Nossa, até meus filhos estão me irritando. Antes não. Antes era tão gostoso, agora não. Tudo que ele faz já estou irritado, me incomoda. O prazer que tinha naquilo acabou. Isso é muito forte em homens. Tá? É nós homens. E a terceiro grande critério é a tristeza. Nós homens, por questões culturais, nós não entendemos bem essa palavra tristeza. A gente não gosta muito de falar que estou triste. É questões culturais. A gente não entende bem direito a tristeza, mas as meninas sim, as mulheres entendem melhor, mas nós homens não. Então, o homem começou a ficar muito cansado e perdeu o interesse e prazer. Ele está os 2 sintomas maiores de depressão. Aí tem a gente chama de sintomas acessórios. Se você está cansado, sem interesse ou prazer, você está, a gente chama de desanimado. Aí se você continua assim, você começa a ter interesse
Bem, se eu não tenho interesse por fazer qualquer coisa, eu tenho uma diminuição da libido, Uhum. né? Daí você tem uma diminuição da vontade daí a gente chama de hipobolia, né? Diminuição da vontade de fazer as coisas. Não tenho vontade de fazer as coisas, diminuição da vontade. Aí eu posso, muitas vezes, fico cansado, acabo até dormindo mais cedo. Uhum. Só que eu acordo de madrugada. Alteração do cortisol. Sim. Aí começa a ter acordo de madrugada. É muito típico de pessoas deprimidas, né? Pode ter alteração do sono de várias formas. Eu estou contando o clássico, né? Uhum. E ele tem acordo de madrugada, 4 da manhã não dorme mais. 3 da manhã não dorme. Ele até dorme no começo, não dorme mais. Né? E os pensamentos dele não são mais pensando em coisas ruins que podem vir a acontecer. Eles são pensamentos de culpa, autodepreciativos e de inutilidade. Começa a se sentir culpado por coisas pequenas, sempre está se jogando para baixo, né? Que ele é interessante como a depressão ela procura na nossa mente a doença, a nossa história. Então, problemas, você sabe problemas que você teve lá no passado, que você até se sentiu culpado lá no passado, Uhum. mas tinha superado. Você nem Sim. lembrava mais disso. Problemas que existiam lá na minha infância. Nossa, eu tenho 52 anos, comecei problemas. Nossa, puxa vida, eu briguei com um cara, um amigo meu, que era amigão meu, o cara tinha 16, 17 anos. Pô, fiquei até chateado. Você começa a pensar naquilo. Ressurge. Ressurge. Porque você tem que se sentir culpado por alguma coisa. Você pode se sentir inútil. Nossa, eu não mereço o que eu estou fazendo, eu não mereço o casamento que eu tenho, eu não mereço meus filhos, eu estou sendo irrelevante na vida de todo mundo, não sei porque eu estou aqui. Né? Então os pensamentos são do outro nível, é um outro tipo de coisa. O pensamento é muito diferente de preocupação, medo de algo que vai acontecer. Devido à falta de vontade, você tem uma falta de foco. Uhum. Eu não tenho, não é porque a minha memória fica péssima. Por quê? Porque eu não me preocupo, eu não tenho interesse de memorizar onde está essa caneta, onde deixei minha chave. Tanto faz. Tanto faz. Agora imagina esse estado por muito tempo, um mês, 2 meses, 3 meses. Sou inútil, estou ocupado por tudo, tenho uma sensação de mal-estar o tempo todo. Tem dias que melhora, tem dias que também não pior. Acordo de madrugada, não tenho vontade de me relacionar, não tenho vontade de trabalhar, vivo cansado e sem prazer. Sem Nossa, foco. se eu pudesse. Puxa, que vontade de sumir, né? Olha quanto tempo que eu tô desse jeito e não nada melhora. Eu já viajei, não adiantou nada. Até fiquei melhor quando fui para aquele resort, aquela coisa, aquele passeio, fui pescar, né? Mas não melhora. Se eu sumisse, seria muito bom. Nossa. E se isso for piorando, 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 poxa vida, mas eu podia, se eu acabasse isso rápido, Nossa. eu ia parar de sofrer. Essa é a ideia de tantas coisas que muita gente acaba, né, fazendo coisas contra si mesmo. Né? Então, a depressão tem essa característica. Ela dura de 6 meses até 2 anos se você não fizer nenhum tipo de intervenção. A pessoa pode até melhorar um pouco sozinha, como acontecia muito no passado. Né? Hoje a gente tem mais instrução, mas muita gente passa por isso e não causa tratamento, não faz tratamento. Né? Só que imagina uma pessoa 2 anos assim. Será que chega lá, né? É isso que eu vou pensar. É tanto Então, a tempo. gente tem que tratar? Sim. Uhum. Tem que tratar mesmo sabendo que tem uma melhora. Diferente o TDAH, perdão, o TDAH não, a ansiedade. A ansiedade já tem uma característica crônica, ela varia, sobe, melhora e piora de acordo com a nossa época, a nossa vida, Uhum. né? E com fatores fisiológicos, tá? E daí quando for falar de tratamento, acho mais bacana eu entro nesse assunto. Uhum. E o estresse também, muitas vezes, se mudando muito o estilo de vida, tirando os fatores estressores, isso também melhora. Uhum. Tá? Então, essas coisas são muito importantes, né, para a gente saber. Tirou, daí o teu corpo vai se reorganizando e você vai melhorando. Né? Já o TDAH, ele sai totalmente fora desse contexto. O TDAH, ele é uma doença, né, todo mundo gosta de colocar como transtorno, né, pode entrar na sua doença, inclusive continua fazendo isso, mas é uma alteração física bem definida do nosso cérebro, né, genética, Uhum. 90% de hereditariedade, depende de onde você estuda, 10% explicado por fatores não hereditários, por exemplo, traumatismo no canal do parto, lesões cerebrais realmente que possam causar o TDAH.
que a gente chama de, conceitualmente, a gente chama de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. São 4 palavras que ainda falam que a falta está errada. Ela deveria incluir uma quinta, que chama-se impulsividade. E a palavra impulsividade é uma das coisas mais importantes que a gente tem, para a gente conversar. Né? Então, e não é déficit de atenção. É distúrbio da atenção, porque você pode ter tanto um foco de atenção muito grande, ou uma falta de atenção. Então, no TDAH, ele tem um distúrbio da atenção. Então, o que é distúrbio? Se ele gosta muito daquilo, muito, né, ele faz hiperfoco. A gente gosta de brincar muito com as crianças. Sabe aquele molequinho que fica brincando no videogame, que você fala com ele, ele fica jogando, você chama o nome dele, chama, ele não te ouviu? Não te ouviu mesmo, ele está jogando videogame. Ele ama aquilo, ele está totalmente focado naquilo. Né? Agora, se ele odeia matemática, você chama ele para jogar, fazer matemática, acabou. Vem aqui, fica aqui, não aguenta, sai daqui, volta para cá. Você chama ele, chora, não sei o quê, é quase amarrado. Aí ele não consegue prestar atenção naquilo que ele não gosta. Cláudio, mas isso não é normal para todo mundo? É, no TDAH é muito ampliado. Todo mundo é assim? Sim. Desde que se sabe no TDAH isso é muito grande. Né? Hiperatividade, né? Então, hiperatividade é ser muito inquieto, né? É uma inquietude tanto motora quanto mental. Então, a pessoa pode ter pensamento acelerado o tempo todo. Tá? Isso é muito importante. O ansioso também tem pensamento acelerado, é verdade. Mas o ansioso ele tem sofrimento. Né? Entendi. E a impulsividade é você fazer coisas sem pensar nas consequências. Então, você vê um impulso dentro de você. Nossa, tem um impulso de comprar alguma coisa. Que vontade eu tenho que comprar? Não, eu já compro. Acabou. Eu vou conseguir pagar? Não sei. Comprei. Depois eu vejo o que acontece. Ela brigou comigo, não sei o que, eu já falei um monte para ela. Você nem parou para saber se ela tinha razão, se não tinha razão, qual foi o contexto, o que vai acontecer depois. Simplesmente. Né? Então, tudo que é bom, que você tem um impulso bom e acontece, você responde rapidamente, sem consequência, e as consequências são boas, perfeito. Né? E as consequências são negativas. Né? Conheci, eu brinco assim, igual quem assistiu Frozen. Né? Quando a Ana, ela conhece o príncipe num dia, e naquele mesmo dia resolveu casar. Num dia. Mal conheceu o cara, resolveu casar. Então, isso é impulsividade pura. Né? Então, esse tipo de coisa a gente vai vendo no TDAH. Então, e uma coisa muito importante, que as 3 coisas que eu comentei até agora, estresse, ansiedade e depressão, existem sofrimento. Tudo você sofre. TDAH você não sofre. TDAH faz parte de você. Então, as pessoas com TDAH não sentem quem tem TDAH. Então, muitas vezes eu já vi no YouTube, em vídeos, você que tem TDAH sente isso, você que tem TDAH sente aquilo, não sente nada. Tá tudo, são informações, eu vou falar assim hoje, informações de marketing para segurar você. Não é a realidade. TDAH, você não sente absolutamente nada. Mas o que você sente, Cláudia? As consequências. Tá? Fiz um monte de bobagem, eu gosto de brincar com os pacientes assim, olha, o desatenção, que todo mundo tem preocupação, nos causa problemas. A impulsividade nos mete em confusão. Né? Você quer entender? É isso. Então, a desatenção vai te atrapalhar no trabalho, organização, aqui, né? Ruim mesmo, para estudar, pô, difícil, tá, beleza. Mas a impulsividade ferra toda a tua vida. Né? Desde a tua direção, né? O TDAH são pessoas que têm maior índice de gravidez na adolescência, maior índice de uso de drogas, maior índice de prisão, maior índice de busfight, que eles chamam, um trabalho uma vez no congresso, que é briga com o patrão, até isso já mediram em trabalhos. Então, troca de emprego, troca de profissão, troca de faculdade, entra, não gostei, troca. Entrou, não gostei, troca. Qual que entrou? Né? Impulsividade. Então, a impulsividade é uma das coisas mais importantes que tem no TDAH. Isso marca a vida dele. Né? E é egossintônico, ou seja, você sente e você não sente nada. São termos, é bom conhecer esses termos, né? E ego distônico, que a gente fala, é quando você sente mal com aquele problema. No caso, estresse, ansiedade, depressão, que a gente conversou hoje. E 2/3 das pessoas com TDAH
elas têm algum problema psiquiátrico. Aí que é importante. Ela não sente que tem TDAH, mas ela te procura porque ela tem ansiedade. Né? 40% delas têm ansiedade, conta 3 a 5% da população geral. Né? Depressão, 10%, 7 a 10%. Né? Então você vai ter quase 20 a 30%. Pode ter depressão. Eles têm muito mais comorbidades psiquiátricas. Comorbidade é assim, uma doença junto com a outra. Né? Então quando você atende, geralmente a gente atende a pessoa pela comorbidade, ou seja, pela depressão, pela ansiedade, e descobre o TDAH depois. Geralmente, o TDAH funciona com um grande problema na vida dela, desorganizou a vida dela. Né? E é importante também tirar, desconectar TDAH com dificuldade escolar. A dificuldade na escola é só um sintoma, é só uma coisinha. Puxa, eu tenho dificuldade na escola. Né? Isso é só um pedacinho, é só um indício. Né? Muita gente, por conta da sua inteligência, ainda mais agora no Brasil, praticamente não se reprova, não é mais critério. Então, sim, você vai passando e você tem um bom QI, você vai indo embora. Mas eu brinco, é uma Ferrari com um freio de mão puxado, né? E aí ele não consegue desempenhar tudo, tem uma inteligência muito grande, por pouquíssima informação ele já captou, pelo QI, coeficiente de inteligência, uma pessoa muito inteligente, só que usa pouco a capacidade dela, né? Porque o TDAH não deixa. Está limitado. Está limitado pelo TDAH. Então, ele acaba não desempenhando as funções, as coisas. Só que você acaba descobrindo, inclusive, até as profissões. Se é uma pessoa inquieta, não gosta de ficar parado, não gosta de ficar prestando atenção nas coisas, ela não vai ser um cara que fica sentadinho aqui muitas vezes. Ela prefere o quê? Coisas dinâmicas. Né? Então, é mais fácil ele ser representante comercial, por exemplo, passeando, ou coisas que são ativos para lá e para cá, não fechar dentro do escritório, do que um lugar fechado dentro do escritório. Então, funcionário público. Exato. Que fica ali fechadinho. Então, você começa até pela escolha das profissões, você começa a perceber. Né? Se ele pôde... É a história de vida. Cada um, ouvindo a história de vida, vai entendendo. Então, você consegue entender o que a pessoa tem pela história de vida dela. Você não precisa falar que tem TDAH. É assim que a gente fecha. Então, o TDAH tem esse funcionamento. Né? E por que é tão popular em crianças? Porque ele começou a ser muito mais estudado em crianças. Né? E eles achavam que o adulto não tinha mais. Não, cresceu. Tanto que os trabalhos falam isso. Não, tem 5,5% na faixa de infância e adolescência e 2,5% dos adultos. Mas é uma doença do neurodesenvolvimento, você nasce com ela. Então, muita gente questiona esses números. O que a gente percebe? Quando o TDAH, lembra? Transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Quando você é mais criança, o déficit de atenção e a impulsividade e a hiperatividade são mais juntas. São mais ou menos mesmo intensos, principalmente nos homens. Tá? As meninas, isso já é mais atenta, com menos hiperatividade e impulsividade. Então, aquela menina que fica lá sonhando no mundo da lua, lá, mas ela é boazinha. Eu falo que as meninas que mais sofrem, por quê? Porque ela tem desatenção mais forte que impulsividade e inquietude, até muitas por questões culturais, ela não pode se expressar muito, e aí ela passa batida. É bobinha, muitas vezes não vai bem, precisa de esforço, tal, mas ela não estava tão destacada, ela não foi chamada. Os pais, né, conversarem. Sim. No passado, hoje depende das escolas, isso melhorou bastante. Mas o moleque que é hiperativo, bravo, inquieto, dá trabalho. Sem dúvida. Se ele dá trabalho, os pais já são chamados, já vai para tratamento e ele aparece. Só que se a gente falar dele, de acordo com que ele vai crescendo, os sintomas vão mudando. A desatenção vai ficando e a impulsividade e a inquietude vão diminuindo. Aí quando ele entra na idade adulta, a desatenção dele continua, a impulsividade e a inquietude, comparado quando ele era moleque, ele está ótimo, não tem nada. Aí ele continua. Só que na adulta ele continua desatento, só que ele continua impulsivo e inquieto, só que a impulsividade dele é bem mais comedida, só que ele continua fazendo um monte de erros, só que ela é mais comedida, e o pensamento continua acelerado, só que ele consegue conter mais. Então a intensidade da impulsividade e da inquietude cai bastante, mantém a desatenção. É essa pessoa que a gente pega aqui, no adulto. As meninas, você também consegue, só que elas são mais difíceis, porque
como ela tem menos impulsividade, que é no geral, tá? Você pode pegar meninas também com essas mesmas características, mas a gente pega ela mais adulta, melhor, né? Mas eu já foco mais nas atenção, né? Mas os meninos era aqui. Mas começou a ter muito problema de comportamento, eu estava comentando, na vida, no sentido assim, de não ter uma constância. Ah, mas ele é bipolar, né? Outra coisa interessante. Qual a diferença? Né? Porque até agora todo mundo era bipolar, agora todo mundo é TDAH, né? O bipolar, ele é importante assim, ele tem fases onde ele tem 50% do tempo. Eu vou falar do tipo 2. O tipo 1 é o maníaco depressivo, que faz euforia bem grande, bem forte, né? Ficar muito agitado. Visível. Esse é fácil de diagnosticar, eu acho que isso nem é bem tranquilo. O problema é o tipo 2. O tipo 2 ele é assim, ele fica 50% do tempo bem, 46 a 48% do tempo deprimido, 2 a 3, 4% eufórico. E essa euforia é pouca. Ela é de hipomania. Não é muito. Aumento de energia, você fala mais rápido, tem menos necessidade de sono, você fica mais grandioso, comprando mais, porque você pode pagar, né? É mais irritado. E vai subindo, aí você fica no mínimo 4 dias, pode durar semanas, meses, depois ele melhora, e geralmente quando melhora ele vai para a depressão, ele fica mais tempo, depois ele recupera, né? Mas as fases são longas. O TDAH, ele parece bipolar. Por quê? Mas ele é impulsivo. Então, assim, você conversa com ele e provoca ele, pum, já estoura. Ele não tem estupim. Não é estupim curto, ele não tem estupim. Então, ele reage muito rápido. Então, é aquele cara, assim, de manhã acorda de um jeito, de tarde do outro jeito, tudo que acontece durante o dia, ele já reage, ele não tem esse controle. Então, ele não consegue nem segurar os impulsos, tanto emocionais, né, quanto intelectuais. E aí ele acaba trocando muito de humor, parece bipolar, porque troca de humor o tempo todo, depende do que acontece. Então, ele é muito reativo aos problemas. Então, no dia a dia, você fala uma história. Esse é TDAH. E se ele trocou de humor várias vezes durante o dia, ele é TDAH. Raramente vai ser um bipolar. Mas ele precisa necessariamente ser impulsionado por isso? Ele tem que ter algum tipo de impulso, né? Nem que seja em casa. Sim. Então, ele estava lá quietinho, na dele, apareceu um negócio aqui na internet que ele ficou irritado. Pronto. Já estourou. Já estourou. Ninguém falou nada. E o bipolar não, ele vai não, lá... Não, o bipolar são dias. Sempre lembra meses, semana, dias e mínimo. Vamos colocar 4 dias, mas vamos colocar uma semana, 2, 3 semanas da euforia. Depois meses para baixo, 4, 5, 6, 7 semanas. Tem um tal do ciclotímico, mas mesmo assim ele é muito difícil de diagnosticar. Ele vai ficar em hipomania, depressão leve. Né? Mas mesmo assim vai ficar uma semana de um jeito, outra semana do outro. Não é assim de um dia para o outro. Né? Isso é muito importante porque é muito confundido com bipolar. Então, bipolar, ele é bipolar e toda hora está de um jeito. Ficou quase que uma expressão banalizada. Eu acho que todas essas que o doutor explicou hoje, estresse, depressão, ansiedade, TDAH e agora por último também o bipolar, são expressões que acabaram banalizando e qualquer indício que poderia levar, mas às vezes não é constante, às vezes foi naquele momento, pronto, a pessoa já é intitulada. Sim. Ou ela se auto-intitula. Com certeza. Então é muito importante, porque a partir da parte número 3, agora, o doutor vai trazer para nós as questões relacionadas ao tratamento, autocuidado e o diagnóstico preciso que deve ser realizado por quem conseguiu se identificar com uma das situações, tem alguém próximo ou precisa, muitas vezes, ser diagnosticado, né, doutor? E aí até brinquei, depois vocês vão ver, ele vai trazer um pouquinho também, né, dos diagnósticos TDAH em adulto. Já quero levar, quero fazer, já vou dar para algumas pessoas, depois te mando os resultados. Então não deixe de acompanhar a parte número 3 com o Dr. Cláudio Fritzen aqui na Inloco.